Capítulo 6 Tempestade numa caixa de cereais. Agricultura transgênica. Em junho de 1962, o livro Silent Spring, de Rachel Carson, causou sensação ao ser publicado em capítulos na revista The New Yorker. O livro trazia a advertência aterrorizadora de que os pesticidas estavam envenenando o meio ambiente e contaminando até mesmo os nossos alimentos. Na época, eu era um dos assessores do Comitê de Aconselhamento Científico do Presidente, de John F. Kennedy, no qual minha principal função era estudar o programa de guerra biológica dos militares. Portanto, foi um alívio ser convidado para atuar numa subcomissão que formularia a resposta do governo às questões levantadas por Carson. A própria autora testemunhou e lembro-me de ter ficado impressionado com sua apresentação minuciosa e o modo circunspecto como abordou os tópicos. Pessoalmente, ela não estava longe de ser ecomaluca histérica retratada pela indústria de pesticidas e seus asséculas. Um executivo da American Cyanamid Company, por exemplo, insistiu que, se fôssemos seguir à risca os ensinamentos da senhorita Carson, voltaríamos à Idade das Trevas e os insetos, doenças e vermes herdariam novamente a Terra. A Monsanto, outra grande fabricante de pesticidas, publicou uma refutação a Silent Spring chamada The Desolate Year e distribuiu gratuitamente 5.000 exemplares do livro para a mídia. Minha experiência mais direta com o mundo descrito por Carson ocorreu um ano depois. Eu coordenava na época uma equipe encarregada de averiguar quanto a safra nacional de algodão estaria ameaçada por insetos herbívoros, em especial o bicudo do algodoeiro. Quem visitasse os algodoais do delta do Mississippi, do oeste do Texas e do Vale Central da Califórnia não poderia deixar de perceber que os agricultores eram totalmente dependentes de pesticidas químicos. Em certa ocasião, a caminho de um laboratório de pesquisas entomológicas perto de Brownsville, Texas, nosso carro chegou a ser inadvertidamente borrifado por um avião pulverizador. Nessa região, os outdoors não alardeavam produtos conhecidos de nós, urbanos, como o lendário creme de barbear Burma Shave, e sim os mais recentes e mais potentes compostos inseticidas. Produtos químicos venenosos pareciam ser uma importante parte da vida dessa região algodoeira. Tenha Carson avaliado corretamente ou não a ameaça, o certo era que precisava haver uma maneira melhor de combater os inimigos hexápodes dos algodoais do que encharcar áreas imensas do país com produtos químicos. Uma possibilidade promovida por cientistas do Departamento de Agricultura em Brownsville consistia em mobilizar os próprios inimigos dos insetos, por exemplo, o vírus poliédrico, que ataca a lagarta rosada, que logo se tornaria uma ameaça ainda maior no algodão do que o bicudo, mas essa estratégia mostrou-se impraticável. Na época, eu jamais teria concebido uma solução que envolvesse a criação de plantas com resistência a pragas incorporada. Tal ideia simplesmente parecia boa demais para ser verdade. Hoje, porém, é exatamente assim que os fazendeiros estão vencendo as pragas, ao mesmo tempo que reduzem sua dependência de produtos químicos nocivos. A engenharia genética produziu plantas com resistência intrínseca a pragas e, com a decorrente diminuição do uso de pesticidas, quem sai ganhando é o meio ambiente. Paradoxalmente, porém, as organizações dedicadas à proteção do meio ambiente têm se mostrado as mais vociferantes na oposição à introdução das chamadas plantas geneticamente modificadas, ou transgênicas. Como acontece na engenharia genética de animais, o difícil primeiro passo na biotecnologia das plantas é inserir o pedaço desejado de DNA, o gene útil, na célula vegetal e, em seguida, no genoma da planta. Como os biólogos moleculares estão sempre descobrindo, a natureza desenvolveu um mecanismo para fazer isso milhões de anos antes de algum biólogo ter sequer pensado a respeito. A doença denominada galha de coroa leva à formação de um caroço disforme, um tumor, conhecido como galha, no caule das plantas. É causado por uma bactéria de solo bastante comum chamada Agrobacterium tumefaciens,
Um grupo agente oportunista que infecta as plantas no local em que foram mordiscadas por um inseto herbívoro, por exemplo. O modo como o parasita bacteriano penetra o ataque é notável. Ele constrói um túnel através do qual consegue enviar para a célula vegetal um pacote de seu material genético, que consiste em um trecho de DNA cuidadosamente excisado de um plasmídio especial e, em seguida, envolto numa camada protetora antes de ser remetido pelo túnel. Quando esse pacote de DNA chega ao seu destino, é integrado ao DNA da célula hospedeira, como aconteceria com o DNA de um vírus. Ao contrário do que acontece com os vírus. Porém, esse trecho de DNA, uma vez instalado, não produz outras cópias de si mesmo. Em vez disso, produz hormônios de crescimento vegetal e proteínas especializadas, que servem como nutrientes para as bactérias, que, por sua vez, promovem simultaneamente a divisão celular da planta e a proliferação de bactérias ao criarem um circuito positivo de retroalimentação. Os hormônios de crescimento fazem com que as células da planta se multipliquem mais depressa e, como o DNA bacteriano invasor é copiado junto com as células hospedeiras em cada divisão celular, cada vez mais nutrientes bacterianos e cada vez mais hormônios de crescimento vegetal são produzidos. Para a planta, o resultado desse frenesi de crescimento descontrolado é uma massa celular protuberante, a galha, que, para a bactéria, funciona como uma espécie de fábrica na qual a planta é coagida a produzir precisamente aquilo de que a bactéria precisa, e em quantidades sempre crescentes. Em termos de estratégia parasítica, a da Agrobacterium é brilhante. Ela transforma a exploração das plantas numa forma de arte. Os detalhes do parasitismo da Agrobacterium foram sendo descobertos aos poucos na década de 1970 por Mary Dell Chilton, na Universidade de Washington, em Seattle, e por Mark van Montagu e Jeff Schell, na Universidade Livre de Ghent, na Bélgica. Na época, o debate sobre DNA recombinante estava graçando em Asilomar e em toda parte. Mais tarde, Chilton e seus colegas de Seattle comentaram ironicamente que, por transferir DNA de uma espécie para outra, sem o resguardo das instalações de contenção P4, a Agrobacterium estava operando à margem das diretrizes do National Institute of Health. Em breve, Chilton, van Montagu e Schell deixariam de ser os únicos fascinados pela Agrobacterium. No início da década de 1980, a Monsanto, a mesma empresa que recriminara o ataque de Rachel Carson aos pesticidas, percebeu que essa bactéria era mais do que uma excentricidade biológica. Seu bizarro estilo de vida parasítico talvez contivesse a chave do processo de inserir genes em plantas. Quando Chilton se mudou de Seattle e foi para a Universidade Washington em St. Louis, a cidade natal da empresa, constatou que seus novos vizinhos tinham mais do que um interesse efêmero por seu trabalho. A Monsanto pode ter chegado tarde ao estudo e aproveitamento da Agrobacterium, mas tinha dinheiro de sobra e outros recursos para logo recuperar o atraso. Não demorou muito até que, em troca da promessa de compartilharem suas descobertas com a nova benfeitora, os laboratórios de Chilton e de van Montagu Schell começassem a ser financiados pela gigantesca empresa química. O sucesso da Monsanto se deve à sagacidade científica de 3 homens: Rob Hirsch, Steve Rogers e Rob Fraley, que ingressaram na empresa no início dos anos 80. Nas 2 décadas seguintes, eles arquitetariam uma revolução na agricultura. Hirsch sempre amou o cheiro e o calor da terra, e desde garoto quis cultivar coisas melhores do que as disponíveis na mercearia. Não demorou a ver seu trabalho na Monsanto como uma oportunidade para realizar esse sonho em escala gigantesca. Em contraste, Roger, um biólogo molecular da Universidade de Indiana, descartou a princípio o convite da empresa por achar que, se realizasse esse tipo de trabalho, estaria se vendendo para a indústria. Todavia, ao visitar a empresa, encontrou não apenas um dinâmico ambiente de pesquisa, mas também a abundância de um elemento-chave quase sempre escasso em pesquisas acadêmicas: dinheiro, e deixou-se converter. Por sua vez, Friendly sempre tivera em mente o futuro da biotecnologia agrícola.
Ele ingressou na empresa depois de procurar Ernie Jaworski, um executivo cuja intuição fora a mola propulsora do programa de biotecnologia da Monsanto. Jaworski revelou-se não apenas um visionário, mas também um empregador mais do que afável. Não perdeu a pose no seu primeiro encontro com Friendly, quando ambos estavam de passagem pelo aeroporto Logan, de Boston, e o futuro colega anunciou que um de seus objetivos era tomar-lhe o cargo. Os 3 grupos envolvidos com a Agrobacterium, o de Chilton, o de Van Montagu e Shell, e a Monsanto, viam a estratégia da bactéria como um convite à manipulação genética das plantas. Já não era inconcebível imaginar o uso das ferramentas de cortar e colar da biologia molecular para realizar a tarefa relativamente simples de inserir no plasmídio da Agrobacterium um gene que se desejasse transferir para a célula da planta. Com isso, quando a bactéria geneticamente modificada infectasse um hospedeiro, inseriria o gene selecionado no cromossomo da célula vegetal. A Agrobacterium é um sistema cabal para transferir DNA estranho às plantas. É uma verdadeira engenheira genética natural. Em janeiro de 1983, num congresso decisivo realizado em Miami, Chilton, Roche, representando a Monsanto, e Shell, apresentaram resultados independentes confirmando que a Agrobacterium se mostrara à altura da sua nova função. A essa altura, os 3 grupos já tinham requerido patentes para métodos de alteração gênica baseados na Agrobacterium. A patente de Shell foi reconhecida na Europa, mas nos Estados Unidos, uma querela entre Chilton e a Monsanto se arrastaria pelos tribunais até 2000, quando a patente foi finalmente concedida a Chilton e seu novo empregador, a Syngenta. Porém, diante da discreta selvageria que impera no mundo das patentes de propriedade intelectual, ninguém deve se surpreender que a história não termine de maneira tão simples. No momento em que escrevo, a Syngenta está na justiça processando a Monsanto por violação de patente. A princípio, acreditava-se que a Agrobacterium realizasse sua mágica tortuosa somente em certas plantas. Entre elas, infelizmente, não estava o grupo mais importante da agricultura, que inclui cereais como milho, trigo e arroz. Entretanto, nos anos desde que engendrou a engenharia genética das plantas, a própria Agrobacterium tornou-se foco das atenções dos engenheiros genéticos, e avanços técnicos estenderam seu império até as mais recalcitrantes espécies. Antes dessas inovações, dependíamos de uma maneira mais fortuita, mas não menos eficaz, de inserir uma seleção de DNA nas células de milho, trigo ou arroz. O gene desejado é afixado em minúsculos grânulos de ouro ou tungstênio, que são literalmente disparados contra a célula como balas de revólver. O truque é disparar os grânulos com força suficiente para que entrem na célula, mas não com tanta força que saiam do outro lado. O método carece da sutileza da Agrobacterium, mas nem por isso deixa de realizar o serviço. Essa pistola gênica foi desenvolvida no início da década de 80 por John Sanford, no Centro de Pesquisas Agrícolas de Cornell. Sanford optou por realizar os experimentos com cebolas, cujas células grandes são convenientes para trabalhar. Ele se lembra de que a combinação de cebolas estouradas e pólvora fazia com que o cheiro do seu laboratório parecesse uma lanchonete McDonald's, num campo de tiro. As reações iniciais à sua concepção foram permeadas de incredulidade, mas em 1987 ele descreveu sua arma de fogo botânica nas páginas da revista Nature. Em 1990, usando essa arma, os cientistas já haviam conseguido inserir novos genes no milho, o produto agrícola mais importante dos Estados Unidos, avaliado em 19 bilhões de dólares em 2001. O milho não é apenas um alimento valioso. Diferentemente dos demais produtos agrícolas americanos, seu valor como semente também vem de longa data. O negócio de sementes sempre foi uma espécie de beco sem saída financeiro. Um agricultor precisa comprar sementes, mas, nos plantios subsequentes,
pode usar os grãos da safra que acabou de colher, de modo que nunca mais precisará adquirir sementes de uma empresa. As empresas de sementes de milho dos Estados Unidos resolveram esse problema na década de 20, comercializando o milho híbrido, isto é, produto do cruzamento de duas linhas genéticas específicas do milho. O elevado rendimento do milho híbrido torna-o atraente aos fazendeiros e, devido aos mecanismos mendelianos de reprodução, está fadada ao fracasso a estratégia de usar como semente os grãos da própria colheita, ou seja, o produto de um cruzamento híbrido versus híbrido, pois a maioria das sementes não possuirá as características de alto rendimento do híbrido original. Desse modo, os fazendeiros são obrigados a retornar todos os anos à empresa de sementes para obter um novo lote de sementes híbridas de alto rendimento. A maior empresa de sementes de milho híbrido dos Estados Unidos, a Pioneer Hybrid International, hoje pertencente a DuPont, tornou-se uma verdadeira instituição do meio-oeste daquele país. Ela hoje controla cerca de 40% do mercado de sementes de milho dos Estados Unidos, com vendas anuais em torno de $1 bilhão. Fundada em 1926 por Henry Wallace, que se tornaria o vice-presidente de Franklin D. Roosevelt, a empresa chegava a contratar até 40 mil alunos colegiais todos os verões para assegurar a hibridez do seu milho híbrido. As duas linhagens parentais eram cultivadas em lotes vizinhos. A função dos 40 mil estudantes era retirar à mão de uma das linhagens os pendões produtores de pólen, as inflorescências macho, antes que se tornassem maduros. Dessa forma, somente a outra linhagem podia servir como fonte de pólen, assegurando que todas as sementes produzidas pela linhagem despendoada seriam com certeza híbridas. Mesmo hoje, o despendoamento cria milhares de empregos durante o verão. Em junho de 2002, a Pioneer contratou 35 mil trabalhadores temporários para fazer esse serviço. Um dos primeiros clientes da Pioneer foi Roosevelt Garst, um agricultor de Iowa, que, impressionado com os híbridos de Wallace, comprou uma licença para vender as sementes de milho da Pioneer. Em 23 de setembro de 1959, num dos momentos menos gélidos da Guerra Fria, o líder soviético Nikita Khrushchev visitou a fazenda de Garst para conhecer melhor o milagre agrícola americano e o milho híbrido responsável por ele. A nação que Khrushchev herdara de Stalin negligenciara a agricultura em seu esforço de industrialização, e o novo premier estava ansioso para corrigir essa falha. Em 1961, o recém-empossado governo Kennedy aprovou a venda de semente de milho, implementos agrícolas e fertilizantes para os soviéticos, o que contribuiu para dobrar a produção de milho daquele país em apenas 2 anos. Agora que o debate sobre alimentos transgênicos vai gerando um verdadeiro turbilhão à nossa volta, é preciso levar em conta que nosso hábito de ingerir alimentos geneticamente modificados data de milhares de anos atrás. Na realidade, tanto os animais que domesticamos com nossa fonte de carne, como as plantas que fornecem nossos grãos, frutas, legumes e verduras, estão geneticamente muito distantes de seus antepassados silvestres. A agricultura não surgiu subitamente, já formada há 10 mil anos. Muitos ancestrais silvestres de nossas plantas, por exemplo, tinham relativamente pouco a oferecer aos primeiros agricultores. Seu rendimento era baixo e o cultivo difícil. Foi necessário modificá-los para que a agricultura tivesse êxito. Os antigos fazendeiros compreenderam que tais modificações genéticas, diríamos, tinham de ser cultivadas nas plantas para que as características desejáveis fossem mantidas de geração a geração. Assim teve início o grandioso programa de modificação genética de nossos antepassados agrários. E, na falta de pistolas gênicas e instrumentos similares, essa atividade dependia de alguma forma de seleção artificial, pela qual os fazendeiros procriariam somente os indivíduos que apresentassem as características desejadas. As vacas mais leiteiras, por exemplo. Para todos os efeitos, esses fazendeiros estavam fazendo o que a natureza realiza no curso da seleção natural: selecionar e escolher dentre uma gama de variantes genéticas disponíveis
aquelas capazes de assegurar que a geração seguinte será aperfeiçoada com as variantes mais bem adaptadas ao consumo, no caso dos fazendeiros, à sobrevivência, no caso da natureza. A biotecnologia nos fornece uma maneira de gerar as variantes desejadas para que não tenhamos de esperar até que elas surjam naturalmente. Como tal, é apenas o mais recente de uma longa lista de métodos que sempre foram usados para modificar geneticamente nossos alimentos. É difícil eliminar ervas daninhas, como as plantações cujo crescimento inibem elas também são plantas. Existiria algum modo de matar as ervas daninhas sem matar os frutos da terra? O ideal seria algum tipo de sistema de eliminação controlada, pelo qual toda planta que não tivesse uma marca protetora, as ervas daninhas, no caso, seriam mortas, enquanto as que possuem tal marca, os produtos agrícolas, seriam poupadas. Graças à engenharia genética, os agricultores e jardineiros já dispõem desse sistema, conhecido como tecnologia Roundup Ready, pronto para receber o Roundup do Monsanto. O Roundup é um herbicida de amplo espectro capaz de matar praticamente qualquer planta, mas, mediante alterações genéticas, os cientistas da empresa também produziram plantas Roundup Ready, que incorporam resistência ao herbicida e nada sofrem mesmo quando todas as ervas ao seu redor caem por terra. Evidentemente, é do interesse comercial da empresa que os fazendeiros que adquirem a semente adaptada da Monsanto também comprem o seu herbicida. Por outro lado, esse processo é, na realidade, benéfico ao meio ambiente. Em geral, os fazendeiros têm de usar diversos herbicidas, cada um tóxico para determinado grupo de ervas daninhas e seguro para a plantação. Como existem muitos tipos de ervas daninhas contra as quais se proteger, o uso de um único herbicida para todas as ervas reduz o nível desses produtos químicos no meio ambiente. Além disso, o próprio Roundup rapidamente se degrada no solo. Infelizmente, o desenvolvimento da agricultura foi uma dádiva não apenas para nossos antepassados, mas também para os insetos herbívoros. Imagine que você seja um inseto que gosta de comer trigo e outras gramíneas silvestres aparentadas. Milhares de anos atrás, você tinha de sair em busca de suas refeições aqui e ali, e às vezes era obrigada a percorrer grandes distâncias. Um belo dia, chega a agricultura e, para sua conveniência, os seres humanos começaram a lhe oferecer refeições em gigantescos lotes. É perfeitamente compreensível que as plantações tenham de ser defendidas contra ataques de insetos. Do ponto de vista da eliminação, pelo menos, os insetos representam um problema menor do que as ervas daninhas, pois é possível criar venenos que atacam animais e não as plantas. O problema é que os seres humanos e outras criaturas que apreciamos também são animais. A gravidade dos riscos envolvidos no uso de pesticidas só se tornou evidente depois que Rachel Carson os documentou pela primeira vez. O impacto sobre o meio ambiente de pesticidas persistentes à base de cloro, como o DDT, banido da Europa e da América do Norte desde 1972, foi devastador, para não falar no perigo de que resíduos desses pesticidas estejam presentes em nossos alimentos. Embora não possam ser letais em doses pequenas, afinal, foram desenvolvidos para matar animais a uma considerável distância evolutiva de nós, esses produtos químicos são preocupantes por causa de seus possíveis efeitos mutagênicos, que podem resultar em câncer humano e defeitos congênitos. Uma alternativa ao DDT surgiu sob a forma de pesticidas organofosforados. Em seu favor, eles se decompõem rapidamente depois de aplicados e não permanecem no meio ambiente. Por outro lado, são ainda mais tóxicos do que o DDT. O gás sarin, usado no ataque terrorista ao metrô de Tóquio em 1995, por exemplo, faz parte do grupo dos organofosfatos. Mesmo soluções que usam substâncias da própria natureza apresentam reações adversas. Em meados da década de 60, as empresas químicas começaram a desenvolver versões sintéticas de um inseticida natural, a piretrina, extraída de uma flor de crisântemo, semelhante à margarida. Estas ajudaram a controlar pragas agrícolas durante mais de uma década, até que, inevitavelmente, seu uso indiscriminado levou ao surgimento de populações de insetos resistentes. Ainda mais preocupante é o fato de a piretrina, embora natural, não ser necessariamente inócua para os seres humanos. Pelo contrário, como muitas outras substâncias derivadas de plantas,
pode ser bastante tóxica. Experimentos com piretrina em ratos produziram sintomas semelhantes ao do mal de Parkinson. E epidemiologistas constataram que, de fato, a incidência da doença é maior em regiões rurais do que em áreas urbanas. Embora haja uma escassez de dados confiáveis, a Agência de Proteção Ambiental estima que, no total, talvez ocorram 300 mil casos por ano de doenças causadas por pesticidas entre agricultores americanos. Os agricultores orgânicos têm seus truques para evitar pesticidas. Um engenhoso método orgânico utiliza uma toxina derivada de uma bactéria, ou muitas vezes a própria bactéria, para proteger as plantas dos ataques de insetos. O Bacillus thuringiensis, BT, invade naturalmente as células do intestino dos insetos, refestelando-se com os nutrientes liberados pelas células danificadas. O intestino dos insetos, expostos a esse bacilo, ficam paralisados, fazendo com que as criaturas morram ao mesmo tempo de inanição e por lesões teciduais. Identificado pela primeira vez em 1901, quando dizimou a população de bichos da seda no Japão, o Bacillus thuringiensis só recebeu esse nome em 1911, depois de um surto que vitimou as traças da farinha na Turíngia, uma província da Alemanha. Foi usado pela primeira vez como pesticida na França em 1938, quando ainda se acreditava que o bacilo só atuasse contra lagartas lepidópteras, mariposas, borboletas. Subsequentemente, outras linhagens se mostraram eficazes contra as larvas de besouros e moscas. O melhor de tudo, porém, é que esse bacilo tem como alvo apenas insetos. Os intestinos da maioria dos animais são ácidos, ou seja, tem pH baixo. Mas o das larvas de insetos é bastante alcalino, pH elevado, justamente o ambiente em que a perniciosa toxina BT é ativada. Com o advento da tecnologia de DNA recombinante, o sucesso do Bacillus thuringiensis como pesticida serviu de inspiração para os engenheiros genéticos. E se, em vez de aplicar o bacilo indiscriminadamente às plantações, o gene da toxina BT fosse incorporado ao genoma das plantas? Nunca mais o fazendeiro precisaria pulverizar suas plantações, pois cada pedacinho de planta seria letal ao inseto que o ingerisse, e inofensivo para nós. O método possui no mínimo duas claras vantagens sobre o tradicional borrifamento destrambelhado de pesticidas em plantações. Primeiro, só os insetos que efetivamente ingerem a planta são expostos ao pesticida. Insetos que não forem pragas não são prejudicados, como aconteceria com aplicações externas. Segundo, a implantação do gene BT no genoma da planta faz com que a toxina seja produzida em todas as células, ao passo que os pesticidas tradicionais geralmente só são aplicados às folhas e caule. Desse modo, insetos que se alimentam de raízes ou que perfuram o interior do tecido vegetal, antes imunes aos pesticidas de aplicação externa, agora também estão condenados a uma morte BT. Hoje dispomos de uma ampla gama de plantas com a grife BT, entre elas milho BT, batata BT e soja BT, resultando em uma redução maciça do uso de pesticidas. Em 1995, plantadores de algodão do delta do Mississippi pulverizaram seus campos em média 4,5 vezes por safra. No ano seguinte, com a introdução do algodão BT, essa média de todas as fazendas, incluindo aquelas que não plantaram algodão BT, caiu para 2,5 vezes. Estima-se que, desde 1996, as plantas BT provocaram uma redução anual de 7,5 milhões de litros de pesticidas nos Estados Unidos. Já faz tempo que não visito a região algodoeira, mas posso apostar que os outdoors não estão mais apregoando inseticidas químicos e desconfio que seja mais provável um retorno dos anúncios de Burma Shave que os pesticidas. Além disso, outros países também começaram a se beneficiar. Estima-se que em 1999, o plantio de algodão BT na China reduziu o uso de pesticidas em 1.300 toneladas. A biotecnologia também fortaleceu plantas contra outros inimigos tradicionais com um método surpreendente de prevenção de doenças, vagamente similar à vacinação. Na vacinação, injetamos em nossas crianças formas atenuadas de diversos patógenos para induzir uma reação imunológica que as protegerá contra a infecção se forem subsequentemente expostas à doença.
O espantoso é que uma planta, que não possui um sistema imunológico propriamente dito, quando exposta a um determinado vírus, muitas vezes também se torna resistente a outras cepas do mesmo vírus. Roger Beeke, da Universidade Washington em St. Louis, percebeu que esse fenômeno de proteção cruzada poderia permitir que engenheiros genéticos imunizassem plantas contra doenças nocivas. Ele tentou inserir em plantas o gene da capa proteica de um vírus a fim de verificar se isso induziria a proteção cruzada sem expor a planta ao vírus em si. Foi exatamente o que aconteceu. De algum modo, a presença da célula da proteína que reveste o vírus impede a célula de ser assolada por vírus invasores. O método de Beeke salvou as plantações de mamão do Havaí. Entre 1993 e 1996, a produção despencara 40% devido a uma irrupção do vírus da mancha anelar do mamoeiro. Com isso, um dos principais produtos da ilha estava ameaçado de extinção. Inserindo no genoma do mamão o gene de apenas parte da proteína que reveste o vírus, os cientistas conseguiram criar plantas resistentes aos ataques desse vírus. E os mamões do Havaí foram resgatados para uma longa sobrevida. Mais tarde, os cientistas da Monsanto aplicaram o mesmo método inofensivo para combater uma doença comum causada pelo vírus X da batata. Os nomes dos vírus da batata não primam pela originalidade. Também existe um vírus Y. Infelizmente, a rede McDonald's e outras grandes empresas de fast food temeram que o uso de batatas modificadas levasse os antagonistas de alimentos transgênicos a organizar boicotes. Com isso, as batatas fritas servidas hoje custam mais do que poderiam custar. A natureza concebeu sistemas engastados de defesa centenas de milhões de anos antes de os engenheiros genéticos começarem a inserir genes Bt em plantas. Os bioquímicos conhecem toda uma classe de substâncias vegetais chamadas de produtos secundários, que não estão envolvidas no metabolismo geral das plantas e são produzidas apenas para protegê-las contra herbívoros e outros possíveis agressores. Na realidade, muitas plantas são repletas de toxinas químicas desenvolvidas pela evolução. Ao longo do tempo, como seria de esperar, a seleção natural favoreceu as plantas que continham a gama mais terrível de produtos secundários, pois eram as menos vulneráveis ao ataque dos herbívoros. Muitas substâncias que os seres humanos aprenderam a extrair das plantas, como medicamentos, a digitalina, retirada da digitalis, pode, em doses precisas, ser usada no tratamento de pacientes cardíacos, estimulantes, cocaína, da planta da coca, ou pesticidas, piretrina, de crisântemos, pertencem à classe dos produtos secundários. Venenosas para os inimigos naturais, essas substâncias são uma reação defensiva laboriosamente desenvolvida ao longo da evolução das plantas. Bruce Ames, criador do testes Ames, um procedimento muito usado para determinar se uma determinada substância é ou não carcinogênica, observou que as substâncias naturais de nossos alimentos são tão letais quanto os produtos químicos nocivos que tanto nos preocupam. Referindo-se a testes feitos com ratos, ele usa o café como exemplo. Há mais carcinógenos para ratos numa xícara de café que os resíduos de pesticidas inseridos num ano. E em cada xícara de café existem 1000 outras substâncias que ainda não foram testadas. Isso mostra bem como nossos padrões variam. Se algo é sintético, ficamos espavoridos. Se é natural, esquecemos o assunto. Algumas plantas possuem um conjunto curioso de defesas químicas que envolve as furanocumarinas, substâncias que só se tornam toxinas quando expostas diretamente à luz ultravioleta. Graças a essa adaptação natural, as toxinas só são ativadas quando um herbívoro começa a comer a planta, rompe-lhe as células e expõe o seu conteúdo à luz solar. Furanocumarinas existentes na casca do limão siciliano foram responsáveis pela estranha praga que acometeu os hóspedes de um hotel-clube Mad no Caribe, provocando desagradáveis erupções cutâneas nas coxas dos participantes de uma brincadeira. Esse jogo consistia em passar um limão de uma pessoa para outra sem usar as mãos, pés, braços ou cabeça. Ativadas pelo fustigante sal caribenho, as furanocumarinas do pobre limão atacaram sem dó
um sem número de coxas. Plantas e herbívoros participaram de uma corrida armamentista evolutiva. A natureza seleciona plantas de tal modo que elas se tornam cada vez mais tóxicas, enquanto os herbívoros vão ficando cada vez mais eficientes em desintoxicar as substâncias defensivas das plantas, ao mesmo tempo em metabolizarem as nutritivas. Em relação às furanocumarinas, alguns herbívoros desenvolveram contramedidas bastante espertas. Algumas lagartas, por exemplo, enrolam a folha antes de começar a mastigar. Com isso, a luz solar não penetra nos recôncavos desse enroladinho de folhas e as furanocumarinas não são ativadas. Acrescentar um determinado gene BT a plantas alimentícias é apenas um modo de a espécie humana, como parte interessada, dar um empurrãozinho nas plantas nessa corrida armamentista evolutiva. Portanto, não devemos nos surpreender se os insetos acabarem desenvolvendo resistência a essa toxina em particular. Afinal, essa é a reação típica do estágio seguinte do antigo conflito. Quando isso ocorrer, os agricultores provavelmente descobrirão que a multiplicidade de cepas de toxina BT disponíveis pode representar uma saída para esse círculo vicioso evolucionista. Quando a resistência a um tipo se disseminar, eles podem simplesmente começar a cultivar plantas com uma cepa alternativa de toxina BT incorporada. Além de defender plantas de seus inimigos, a biotecnologia também pode contribuir para a comercialização de produtos mais desejáveis. Às vezes, porém, até o mais sagaz biotecnólogo é incapaz de discernir o óbvio, ou de enxergar a floresta no meio de tantas árvores, ou, no nosso caso, de enxergar a plantação no meio de tantos frutos. Foi o que aconteceu com a Calgene, uma empresa inovadora da Califórnia, a qual, em 1994, coube a distinção de produzir o primeiro produto transgênico a chegar às prateleiras dos supermercados. A empresa resolvera um dos grandes problemas do cultivo de tomates. Como levar frutos já maduros até o mercado, em vez de colhê-los ainda verdes, como é de costume. Todavia, a despeito de seu triunfo técnico, esqueceu-se de algumas coisas básicas. O seu tomate, além do nome pouco feliz, algo como Preserva Sab, não era nem saboroso, nem barato, o suficiente para ter sucesso. Como isso, ao tomate coube mais uma distinção, a de ter sido um dos primeiros produtos transgênicos a desaparecer das prateleiras dos supermercados. Não obstante, a tecnologia era engenhosa. O tomate, ao amadurecer, torna-se naturalmente mais macio, graças ao gene que codifica uma enzima chamada poligalacturonase, PG, que amolece o fruto ao romper as paredes das células. Como não se podem transportar tomates moles, os frutos são geralmente colhidos ainda verdes e rijos, e avermelhados com gás etileno, um agente maturador. Pesquisadores da Calgene verificaram que, se o gene da PG fosse retirado, o fruto permaneceria rijo por mais tempo, mesmo depois de amadurecer no galho. Assim, inseriram uma cópia invertida do gene, que, devido às afinidades entre pares de bases complementares, tinha o efeito de fazer com que o RNA produzido pelo gene PG normal ficasse preso ao RNA produzido pelo gene invertido, neutralizando a capacidade do primeiro de criar a enzima amolecedora. A ausência da função PG fez com que o tomate permanecesse rijo, tornando possível enviar frutos ao mesmo tempo mais frescos e mais maduros para as prateleiras dos supermercados. Só que a Calgene, triunfante em sua magia molecular, subestimou as complexidades do cultivo do tomate. Como observou um agricultor contratado pela empresa, um biólogo molecular solto na fazenda morreria de fome. A linhagem de tomate que a Calgene escolhera para modificar era particularmente insossa e insípida. Simplesmente não havia muito sabor a preservar, muito menos para saborear. O tomate foi um triunfo tecnológico, mas um fracasso comercial. No geral, talvez a contribuição mais importante da tecnologia vegetal para o bem-estar humano esteja na sua capacidade de melhorar o perfil nutricional das plantas alimentícias, compensando suas deficiências naturais como fonte de nutrientes. A maioria das plantas tem um baixo teor dos aminoácidos essenciais para a vida humana. Por isso, aqueles que adotam uma dieta puramente vegetariana, entre os quais podemos incluir grande parcela da população do mundo em desenvolvimento,
podem padecer de uma deficiência desses aminoácidos. A engenharia genética é capaz de fazer com que as plantas alimentícias contenham uma gama maior de nutrientes, incluindo aminoácidos, que as versões não modificadas ainda cultivadas e ingeridas nessas partes do mundo. Vejamos um exemplo. Em 1992, o UNICEF estimou que cerca de 124 milhões de crianças em todo o mundo sofreriam de alguma grave deficiência de vitamina A. O resultado? Cerca de 500 mil casos de cegueira infantil e inúmeros óbitos por falta dessa vitamina. Como o arroz não contém nem a vitamina A, nem os seus predecessores bioquímicos, esse tipo de deficiência está mais concentrada nas regiões do mundo onde o arroz é o prato principal. Uma iniciativa internacional, financiada em grande parte pela Fundação Rockefeller, uma organização não lucrativa e, portanto, imune às acusações de comercialismo ou exploração tantas vezes feitas contra os produtores de alimentos transgênicos, desenvolveu o que veio a ser chamado de Golden Rice, arroz dourado. Embora esse arroz não contenha vitamina A em si, ele produz um precursor crucial, beta-caroteno, o elemento que confere à cenoura sua cor forte, e ao Golden Rice o tom levemente alaranjado, que inspirou o nome, dourado. Entretanto, como as pessoas engajadas em ajuda humanitária descobriram, a desnutrição pode ser mais complexa do que a mera deficiência de um elemento. A absorção dos precursores da vitamina A no intestino funciona melhor na presença de gordura, mas as populações desnutridas que o arroz dourado pretendia ajudar têm pouca ou nenhuma gordura em sua dieta. Mesmo assim, o arroz dourado talvez represente um passo na direção certa, e podemos ver aqui o grande potencial da agricultura transgênica de diminuir o sofrimento humano. Estamos apenas no início de uma grande revolução transgênica, começando a ver o estonteamento gama de possíveis aplicações de organismos geneticamente modificados. Além de proporcionar nutrientes que as plantas originais não possuem, talvez um dia estas possam se tornar o canal de distribuir proteínas vacínicas administradas oralmente. Se for possível modificar geneticamente a banana, por exemplo, para que ela possa produzir a proteína da vacina contra pólio, que permaneceria intacta nessa fruta fácil de transportar e geralmente ingerida crua, poderemos um dia distribuir a vacina para partes do mundo que carecem de infraestrutura pública de saúde. As plantas podem servir a propósitos menos vitais, mas, mesmo assim, extremamente úteis. Certa empresa, por exemplo, conseguiu induzir o algodoeiro a produzir uma forma de poliéster, criando assim uma amálgama natural dessa fibra e de algodão. Diante do potencial para reduzir nossa dependência de processos químicos de produção, do qual a fabricação de poliéster é apenas um, e seus produtos colaterais poluentes, a engenharia genética das plantas certamente nos oferecerá maneiras ainda inimagináveis de preservar o meio ambiente. O Monsanto era, sem sombra de dúvida, o líder da alcateia transgênica, mas seu primado foi naturalmente desafiado. O laboratório farmacêutico alemão desenvolveu um equivalente do Roundup, um herbicida chamado Basta Liberty nos Estados Unidos, junto com o qual começou a vender sementes Liberty Link, geneticamente alteradas para se tornarem resistentes. Outra gigantesca empresa farmacêutica, a Aventis, produziu uma versão do milho BT chamada Starlink. Mas a Monsanto, visando tirar proveito do fato de ser a primeira e a maior, empreendeu um agressivo esforço de lobby junto às grandes empresas de sementes, em particular a Pioneer, para que licenciassem os seus produtos. A Pioneer, no entanto, continuou fiel aos seus métodos já consagrados de milho híbrido, de modo que reagiu aos veementes apelos da Monsanto com frustrante indiferença. Além disso, nas negociações realizadas em 1992 e 1993, a Monsanto deixou uma impressão de grande inépcia ao conseguir obter da megacorporação míseros $500 mil pelos direitos da soja Roundup Ready e 38 milhões pelo milho BT. Quando se tornou presidente executivo da empresa em 1995, Robert Shapiro quis reverter essa derrota posicionando a Monsanto para obter o domínio total do mercado de sementes. Sua primeira medida foi recrudescer o ataque ao velho problema do comércio de sementes, a saber, os agricultores que plantam a safra seguinte usando sementes da colheita anterior, em vez de voltarem a comprar da empresa de sementes. A solução híbrida,
que funcionara tão bem para o milho não é execuível para outras plantas. Sapiro, então, propôs aos agricultores e usuários da semente BT que assinassem um acordo de tecnologia com a Monsanto, comprometendo-se não só a pagar pelo uso do gene, mas também a não usarem as sementes geradas por suas próprias plantações no replantio. Tudo que essa proposta conseguiu foi tornar a Monsanto um anátema para toda a comunidade agrícola com extraordinária rapidez. Na verdade, Sapiro era um presidente executivo esdrúxulo para uma empresa agroquímica do meio oeste americano. Como advogado do laboratório farmacêutico Shirley, ele vivenciara em marketing algo equivalente ao Eureka arquimediano em ciência, quando convenceu a Pepsi e a Coca-Cola a colocarem o nome do adoçante da Shirley em suas embalagens de refrigerante Diet. Tornou o nome NutraSweet sinônimo de um estilo de vida esguio e pouco calórico. Em 1985, a Monsanto comprou a Shirley e Shapiro começou a subir na hierarquia da empresa adquirente. Naturalmente, quando se tornou presidente executivo da empresa, o Dr. NutraSweet teve de provar que não era um mágico de um truque só. Em 1997 e 98, num rompante e eufórico de aquisições avaliado em 8 bilhões, a Monsanto passou a controlar diversas grandes empresas de sementes, incluindo a maior rival da Pioneer, a DeKalb, de acordo com o plano elaborado por Shapiro para tornar sua empresa a Microsoft das sementes. Um de seus alvos, a Delta and Pineland Company, controlava 70% do mercado americano de sementes de algodão. A Delta and Pine também detinha os direitos de uma interessante inovação biotécnica inventada num laboratório de pesquisas do Departamento de Agricultura em Lubbock, Texas. Uma técnica para impedir que as plantas produzissem sementes férteis. Esse engenhoso truque molecular envolve a desativação de algumas chaves gênicas da semente antes de sua venda ao agricultor. A planta desenvolve-se normalmente, mas produz sementes estéreis, incapazes de germinar. Eia! Ali estava a chave para ganhar dinheiro de verdade no ramo das sementes. Os agricultores teriam de voltar todos os anos à empresa para comprar sementes. Embora possam à primeira vista parecer contraproducentes ou mesmo constituir um oxímoro às sementes estéreis, talvez até se tornem um benefício para a agricultura a longo prazo. Se os agricultores comprarem sementes todos os anos, como já fazem no caso do milho híbrido, gera-se um contexto econômico mais favorável à produção de sementes e, por conseguinte, ao desenvolvimento de variedades novas e melhores. As formas normais, germinantes, da semente continuariam disponíveis àqueles que desejassem. Os agricultores só comprariam as sementes estéreis se essas tivessem maior rendimento ou alguma outra característica valiosa. Em suma, a tecnologia das sementes estéreis, embora elimine uma opção, oferece aos agricultores outras opções melhores e cada vez mais aperfeiçoadas. Para a Monsanto, contudo, a tecnologia precipitou um desastre de relações públicas. Ativistas apelidaram o gene dessas sementes de Terminator, apontando que os agricultores pobres do terceiro mundo tradicionalmente usam a última colheita como fonte de sementes para a safra seguinte. Se, subitamente, essas sementes se tornam inúteis para o plantio, não teriam outra opção senão procurar novamente a gananciosa multinacional e, como o dickensiano Oliver Twist, pateticamente implorar por um pouco mais. A Monsanto recuou. Shapiro, humilhado, denegou a tecnologia, e o gene Terminator permanece ocioso até hoje. Graças ao fiasco de relações públicas, o único verdadeiro impacto do gene foi o término das grandiosas ambições da Monsanto no final dos anos 90. Como vimos nos últimos capítulos em relação ao hormônio de crescimento bovino, grande parte da hostilidade dos alimentos transgênicos tem sido arquitetada por alarmistas profissionais como Jeremy Rifkin. Seu equivalente no Reino Unido, Lord Peter Melchett, mostrou-se igualmente influente, até perder a credibilidade no movimento ambiental quando deixou o Greenpeace para trabalhar numa firma de relações públicas que já prestava serviço a Monsanto. Rifkin, filho de um fabricante de sacos plásticos de Chicago, que montara seu negócio praticamente sozinho, talvez diferisse quanto ao estilo de Melchett, um ex-aluno de Eton, de uma família tradicional, mas ambos tinham em comum
o fato de verem as grandes empresas americanas como monstros conspiratórios em conluio contra o indefeso homem comum. Mas a receptividade dos alimentos transgênicos também não foi ajudada pelas atitudes previsivelmente frouxas, ou mesmo pela incompetência científica dos órgãos governamentais responsáveis, nos Estados Unidos, a FDA e a EPA, diante das novas tecnologias. Roger Beck, o primeiro a identificar o fenômeno da proteção cruzada, que salvou da ruína os plantadores de mamão do Havaí, lembra-se de como a EPA reagiu à sua descoberta. Eu ingenuinamente supus que desenvolver plantas resistentes a vírus para reduzir o uso de pesticidas fosse visto como um avanço positivo. No entanto, em essência, o que a EPA disse foi: se você está empregando um gene que protege a planta de vírus, que são pragas, esse gene tem de ser considerado um pesticida. Ou seja, a EPA considerou que as plantas transgênicas seriam pesticidas. A moral da história é que os órgãos federais foram pegos meio de surpresa pelo desenvolvimento das ciências genéticas e da biotecnologia. Não tinham cabedal ou experiência para legislar sobre as novas variedades de plantas alimentícias que surgiam, nem tinham conhecimento para legislar sobre os impactos ambientais das plantas transgênicas na agricultura. Um exemplo ainda mais flagrante da inépcia dos funcionários do governo é o chamado caso Starlink. Starlink, uma variedade de milho BT produzida pela multinacional europeia Aventis, meteu-se em apuros na EPA quando se constatou que essa proteína BT não se degradava tão rapidamente quanto outras proteínas BT em ambientes ácidos, como, por exemplo, o estômago humano. Portanto, em princípio, a ingestão de milho Starlink poderia provocar uma reação alérgica, embora nunca houvesse surgido um indício de que isso realmente aconteceria. A EPA titubeou e, mais tarde, acabou aprovando o uso do Starlink como ração animal, mas não para consumo humano. Com isso, de acordo com as normas de tolerância zero da EPA, a presença de uma única molécula de Starlink num produto alimentar para seres humanos significaria uma contaminação ilegal. Alguns agricultores cultivavam milho Starlink lado a lado com milho comum e, inevitavelmente, este último era contaminado, pois bastava uma única espiga de milho Starlink se misturar com leite de milho comum. Era possível, pois, que o Starlink começasse a aparecer em produtos alimentares. Em termos absolutos, as quantidades eram mínimas, mas os testes genéticos usados para detectar a presença do milho Starlink são supersensíveis. No final de setembro de 2000, a Kraft Foods determinou o recolhimento de vários lotes de cascas de tortilhas suspeitos de estarem contaminados com Starlink. Uma semana depois, a Aventis lançou um programa de recompensa a fim de retomar as sementes de Starlink dos fazendeiros que haviam comprado o produto. O custo estimado desse programa de limpeza, $100 milhões. A culpa dessa derrocada só pode ser atribuída ao excesso de zelo e à irracionalidade da EPA. Ficou demonstrado que permitir o uso de milho para uma finalidade ração animal e não outra consumo humano e ao mesmo tempo exigir absoluta pureza dos alimentos é absurdo. É bom que se saiba que, se contaminação for definida como a presença de uma única molécula de alguma substância estranha, então cada bocado de nossa comida está contaminado. Com chumbo, com DDT, com toxinas bacterianas e uma profusão de outras coisas assustadoras. Do ponto de vista da saúde pública, o que importa é o nível de concentração dessas substâncias, que pode variar do desprezível ao letal. Para rotular algo como contaminado, deveria haver pelo menos alguns sinais de efeito danoso à saúde. Nunca se mostrou que o Starlink prejudicasse algo ou alguém, nem mesmo um rato de laboratório. O único resultado positivo desse lamentável episódio foi uma mudança nas diretrizes da EPA, abolindo as licenças mistas. Dali para frente, um produto agrícola seria aprovado ou não para todos os fins alimentares. Não se trata de mero acaso o fato de o lobby contrário aos alimentos transgênicos ser mais influente na Europa. Os europeus, os britânicos em especial, têm bons motivos para recear elementos estranhos em seus alimentos e desconfiar daquilo que é divulgado a respeito. Em 1984, um fazendeiro no sul da Inglaterra notou que uma de suas vacas estava se comportando de maneira estranha. Em 1993,
100 mil cabeças de gado britânico havia sucumbido a uma nova doença cerebral, a encefalopatia espongiforme bovina, mais conhecido como mal da vaca louca. Ministros do governo apressaram-se a assegurar à população que o mal, provavelmente transmitido em ração bovina preparada com restos de animais abatidos, não era transmissível a seres humanos. Em fevereiro de 2002, porém, 106 britânicos já haviam morrido, infectados com a forma humana da doença, depois de consumir carne contaminada. O clima de insegurança e desconfiança gerado pela doença propagou-se para a discussão sobre alimentos transgênicos em geral, apelidados pela imprensa britânica de Frank's Food, alimentos frankensteinianos. Como anunciou a ONG Friends of the Earth em nota à imprensa em abril de 1997, diante do mal da vaca louca, seria de esperar que a indústria de alimentos pensasse duas vezes antes de despejar ingredientes ocultos goela abaixo da população. Apesar disso, de certa maneira, era exatamente isso que a Monsanto estava planejando fazer na Europa. Convicta de que a campanha anti-transgênicos era uma distração passageira, a diretoria da empresa decidiu dar seguimento aos planos de colocar produtos transgênicos nas prateleiras dos supermercados europeus. Foi um grave erro de cálculo. Durante todo o ano de 1998, a reação contrária dos consumidores foi adquirindo proporções sempre crescentes. Os redatores de manchetes dos tabloides britânicos tiveram seu dia de glória. Alimentos transgênicos brincam com a natureza. Teremos sorte se o câncer for o único efeito colateral. Espantoso engodo de multinacional alimentar. A hora e a vez das plantas mutantes. A defesa capenga dos transgênicos feita pelo primeiro-ministro Tony Blair só atiçou o desprezo dos tabloides. O primeiro monstrengo fúria diante da declaração de Blair. Eu como Frankenfoods e sei que são seguros. Em março de 1999, a rede de supermercados britânica Marks and Spencer anunciou que não venderia produtos alimentícios transgênicos, e logo os sonhos biotecnológicos da Monsanto para a Europa vieram abaixo. Como seria de esperar, outras redes de produtos alimentícios logo tomaram medidas semelhantes. Era boa política demonstrar hipersensibilidade às preocupações dos consumidores e não fazia o menor sentido arriscar o pescoço para defender uma execrada multinacional americana. Foi na época desse turbilhão contra os alimentos transgênicos na Europa que notícias do Gene Terminator e dos planos da Monsanto para dominar o mercado global de sementes começaram a circular nos Estados Unidos. Visto que grande parte da oposição era organizada por grupos ambientalistas, as tentativas da empresa de se defender foram prejudicadas pelo seu próprio passado. Fundada como uma fabricante de pesticidas, a Monsanto relutou em denunciar explicitamente que esses produtos químicos eram perigosos para o meio ambiente e não quis correr o risco de deixar de produzi-los. Todavia, uma das grandes vantagens das tecnologias Roundup Ready e BT era justamente o fato de reduzirem a necessidade de herbicidas e inseticidas. Mas, desde a década de 1950, o discurso oficial da empresa era que o uso apropriado dos pesticidas certos não prejudicava nem o meio ambiente nem o fazendeiro que os aplicava. Logo, a Monsanto não podia admitir agora que Rachel Carson sempre estivera com a razão. Incapaz de condenar e, ao mesmo tempo, comercializar os pesticidas, a empresa não pôde recorrer a um dos argumentos mais convincentes em favor da biotecnologia agropecuária. Nunca mais a Monsanto conseguiu reverter esse quadro desfavorável. Em abril de 2000, a empresa realizou uma fusão, mas o seu parceiro, o gigantesco laboratório Farmácia e o Pigeon, estava basicamente interessado em adquirir a divisão de medicamentos da empresa, a Shirley. O negócio agrícola, mais tarde desmembrado e transformado numa entidade independente, ainda existe com o nome Monsanto, mas desaparecem a bravata de pioneirismo e a aura de invencibilidade. A discussão sobre alimentos transgênicos fundiu dois grupos distintos de questões. Primeiro, existem as dúvidas estritamente científicas. Será que esses alimentos, de fato, constituem uma ameaça à nossa saúde ou ao meio ambiente? Segundo, os temas econômicos e políticos relativos às práticas agressivas de empresas multinacionais e os efeitos da globalização.
grande parte da retórica está voltada contra as agroempresas, a Monsanto em particular. E de fato, ao longo da década de 90, a empresa parecia ver a tecnologia apenas como um expediente para dominar o suprimento mundial de alimentos, e é possível que tenha nutrido sonhos mausões de tornar-se a Microsoft do setor alimentício. No entanto, desde a espetacular inversão de sua sorte, esse aspecto da controvérsia deixou de ter fundamento na realidade. Nem é provável que outra empresa de cacife similar vá cair na mesma armadilha. Seja como for, um exame escrupuloso dos alimentos transgênicos deve ser baseado em considerações científicas, não políticas e econômicas. Examinemos, pois, algumas das afirmações mais comuns. Os transgênicos são naturais. Praticamente nenhum ser humano, com a possível exceção de alguns poucos verdadeiros povos caçadores, coletores remanescentes, adota uma dieta estritamente natural. Sem querer desmerecer o príncipe Charles, que declarou, memoravelmente em 1998, que esse tipo de modificação genética conduz a humanidade a domínios que pertencem a Deus. A verdade é que nossos ancestrais vêm escarafunchando esses domínios há milênios. Os primeiros cultivadores de plantas cruzavam espécies diferentes, criando assim espécies inteiramente novas, sem equivalentes diretas à natureza. O trigo, por exemplo, é produto de uma imensa série de cruzamentos. O trigo acorn, um ancestral do trigo que ocorria naturalmente, foi cruzado com uma espécie de capim europeu, que produziu o trigo emmer. E o trigo que hoje usamos para fazer pão surgiu de cruzamentos subsequentes do trigo emmer com outras variedades de capim europeu. Portanto, nosso trigo moderno é uma combinação que talvez jamais surgisse na natureza das características de todos esses ancestrais. Além disso, esse tipo de cruzamento produz novidades genéticas inauditas, pois todos os genes são afetados, muitas vezes com efeitos imprevisíveis. A biotecnologia, por outro lado, permite muito maior precisão na introdução de material genético novo numa espécie vegetal, um gene por vez. É a diferença entre a marreta da agricultura tradicional e a pinça genética da biotecnologia. Os transgênicos introduzirão alérgenos e toxinas em nossa comida. Também aqui, a grande vantagem das tecnologias transgênicas atuais é o grau de precisão que nos propiciam para determinar como desejamos modificar uma planta. Se sabemos que certas substâncias provocam reações alérgicas, nós as evitamos, mas esse temor persiste, talvez em parte por causa de uma história muito divulgada sobre a adição de uma proteína da castanha do Pará à soja. A intenção era a melhor possível. A dieta da África Ocidental costuma ser deficiente em metionina, um aminoácido abundante na proteína produzida pela castanha do Pará, de modo que parecia perfeitamente razoável inserir o gene dessa proteína na soja oeste africana. Mas então alguém se lembrou de que as proteínas dessa castanha costumam provocar uma reação alérgica de graves consequências, e o projeto foi arquivado. Evidentemente, os cientistas não tinham a menor intenção de lançar um novo alimento possível de provocar choque anafilático em milhares de pessoas, e decidiram cancelar tudo quando os riscos foram ponderados. Para a maioria dos comentadores, contudo, este foi um momento em que os engenheiros moleculares brincaram com fogo sem atentar para as consequências. Em princípio, a engenharia genética pode até reduzir a presença de alérgenos nos alimentos, e um dia talvez tenhamos uma castanha do Pará isenta da proteína cuja inserção na soja foi considerada insegura ou perigosa. Os transgênicos são indistinguíveis e podem prejudicar outras espécies de plantas. Em 1999, um estudo que se tornaria famoso mostrou que as lagartas da borboleta monarca, que se alimentavam de folhas fortemente salpicadas com pólen do milho Bt, tendiam a perecer. Não foi uma constatação inesperada. O pólen Bt contém o gene Bt e, portanto, a toxina Bt, que é intencionalmente letal para os insetos. Mas nós todos amamos as borboletas, e os ambientalistas contrários aos alimentos transgênicos encontraram aí um ícone. A monarca seria apenas a primeira de muitas vítimas involuntárias à tecnologia transgênica. Após um exame mais minucioso,
verificou-se que as condições experimentais sob as quais as lagartas foram testadas eram tão extremas, os níveis de pólen Bt tão elevados, que não nos diziam praticamente nada de valor prático sobre a provável mortalidade das populações de lagartas na natureza. Na realidade, um estudo subsequente sugeriu que os efeitos das plantas Bts nas borboletas monarcas e em outros insetos circunstantes são mínimos. Porém, mesmo que não fossem, deveríamos compará-los com o impacto da alternativa não transgênica tradicional, os pesticidas. Como vimos, na ausência de métodos transgênicos, essas substâncias precisam ser aplicadas em doses pródigas para que a agricultura tenha a produtividade que a sociedade moderna exige. A toxina incorporada nas plantas Bt afeta apenas os insetos, que de forma ingerem tecido vegetal, e, em menor grau, insetos expostos ao pólen Bt, ao passo que os pesticidas afetam todos os insetos, pragas ou não. A borboleta monarca, se pudesse opinar sobre a questão, certamente votaria em favor do milho Bt. Os transgênicos provocarão um desastre ambiental com o surgimento de superervas daninhas. Nesse caso, a preocupação é que os genes que conferem resistência a herbicidas, como os das plantas Roundup Ready, possam emigrar do genoma da planta e se incorporar ao genoma de ervas daninhas mediante hibridação entre espécies. Não é algo inconcebível, mas é improvável que ocorra em grande escala pelo seguinte motivo. Os híbridos interespécies tendem a ser criaturas frágeis, mal equipadas para sobreviver. Isso é particularmente verdade quando uma das espécies é uma variedade domesticada que só germina quando paparicada pelo agricultor. Mas, para fins argumentativos, suponhamos que o gene da resistência seja incorporado à população de ervas daninhas e consiga se manter. Não seria o fim do mundo, nem mesmo o fim da agricultura, e sim apenas uma outra ocorrência de algo que já aconteceu inúmeras vezes na história da lavoura: o surgimento de resistência em espécies de pragas, como reação a tentativas de erradicá-las. O exemplo mais famoso é a evolução da resistência dos insetos ao DDT. Ao aplicar um pesticida, o agricultor está executando uma vigorosa seleção natural em prol da resistência. E a evolução, como sabemos, é um adversário hábil e sutil. A resistência se configura num piscar de olhos. Como resultado, os cientistas têm de voltar à prancheta e idealizar um novo pesticida ou herbicida ao qual a espécie-alvo não seja resistente. O mesmo ciclo evolutivo está percorrido de novo, culminando outra vez na evolução da resistência das espécies-alvo. Desse modo, a resistência adquirida tenderá sempre a anular os esforços para controlar pragas. Não é prerrogativa das estratégias transgênicas, e sim o gongo que anuncia o próximo round, convocando o engenho humano a inventar algo novo. Embora se preocupe com o impacto das corporações multinacionais sobre fazendeiros de países como a Índia, Suman Shahai, da organização Jenny Campaign, com sede em Nova Delhi, afirmou que a controvérsia em torno dos alimentos transgênicos é uma característica de sociedades em que a comida não é uma questão de vida ou morte. Na Índia, onde literalmente se morre de fome, como Shahai ressalta, cerca de 60% das frutas cultivadas em regiões montanhesas apodrecem antes de chegar ao supermercado. Imagine-se, pois, o bem potencial de uma tecnologia que atrase o amadurecimento, como a usada para criar o tomate Flav-Chave. Talvez o papel mais importante dos alimentos transgênicos seja a salvação que prometem as regiões em desenvolvimento, onde as altas taxas de natalidade e a premência de produzir mais alimentos em terras férteis limitadas levem ao abuso de pesticidas e herbicidas, com efeitos devastadores sobre o meio ambiente e sobre os fazendeiros que os aplicam, onde a subnutrição é um modo de viver e muitas vezes de morrer, e onde a desnutrição de uma safra pelas pragas pode ser uma sentença de morte para os agricultores e suas famílias. Como vimos, a invenção de métodos que usam o DNA recombinante no início da década de 70 resultou numa longa rodada de controvérsia e reflexão polarizada na Conferência de Asilomar.
o mesmo está ocorrendo outra vez. É preciso que se diga que, na época de Asilomar, nós, pelo menos, estávamos diante de diversas grandes incógnitas. Não podíamos afirmar ao certo se manipular a constituição genética da bactéria intestinal E. coli não resultaria em novas cepas de bactérias mórbidas. Embora hesitássemos, continuamos sempre buscando ampliar nosso conhecimento e realizar coisas potencialmente boas. No caso da controvérsia atual, a mesma ansiedade persiste, a despeito de sabermos muito melhor o que estamos realmente fazendo. Se na época de Asilomar, uma parcela considerável dos participantes da conferência recomendou cautela, hoje será difícil encontrar um único cientista que se oponha, em princípio, aos alimentos transgênicos. Reconhecendo a capacidade de as tecnologias transgênicas beneficiarem não só a nossa espécie, mas o mundo natural como um todo, até o renomado ambientalista E.O. Wilson endossou-as. Se uma linhagem de planta geneticamente modificada mostrar-se segura em termos nutricionais e ambientais, após cuidadosa pesquisa e regulamentação, ela deve ser utilizada. A oposição aos alimentos transgênicos é, em essência, um movimento sociopolítico cujos argumentos, embora expressos na linguagem da ciência, tendem a não ser científicos. Na realidade, certos aspectos da pseudociência antitransgênica, divulgados pela mídia, seja com intuito sensacionalista, seja por uma preocupação bem intencionada, mas equivocada, seriam cômicos se não fosse evidente que esses disparates constituem uma arma eficaz na guerra de propaganda. Rob Hirsch, da Monsanto, já teve sua dose de confronto com militantes. Em certa ocasião, numa entrevista coletiva à imprensa em Washington, D.C., fui acusado por um ativista de subornar fazendeiros. Perguntei o que ele queria dizer. O ativista respondeu que, oferecendo aos fazendeiros um produto melhor por um preço menor, eles se beneficiariam usando nossos produtos. Eu fiquei só olhando para eles, boquiaberto. Quero deixar absolutamente clara a minha convicção de que é um total absurdo demonizar os alimentos transgênicos, privando-nos assim de seus benefícios. Além disso, necessário como são no mundo em desenvolvimento, é criminoso que nos deixemos guiar pelas suposições irracionais do príncipe Charles e outros. Na verdade, daqui a alguns anos, quando o Ocidente inevitavelmente recuperar o bom senso e livrar-se dos grilhões da paranoia ludista, talvez nos vejamos seriamente atrasados em tecnologia agrícola. A produção de alimentos na Europa e nos Estados Unidos se tornará mais cara e menos eficiente que em outras regiões do mundo. Enquanto isso, países como a China, que não podem se dar ao luxo de se entreter com receios ilógicos, seguirão em frente. A atitude chinesa é puramente pragmática. Com 23% da população do mundo, mas apenas 7% de terra cultivável, a China precisa do rendimento agrícola superior e do maior valor nutricional da lavoura transgênica se quiser alimentar sua população. Em retrospecto, nós erramos ao pender demais para o lado da cautela em Asilomar, fraquejando diante de preocupações não quantificáveis, na verdade, sobre perigos desconhecidos e imprevisíveis. Mas, após um atraso custoso e desnecessário, prosseguimos no caminho da mais nobre obrigação moral da ciência, aplicar o que se conhece para o maior proveito possível da humanidade. Na controvérsia atual, enquanto nossa sociedade vai ficando para trás em farisaica ignorância, faríamos bem em lembrar do que está em jogo. Nada menos que a saúde dos famintos e a preservação de nosso mais precioso legado, o meio ambiente. Em julho de 2000, militantes contrários aos alimentos transgênicos vandalizaram uma plantação de milho experimental no laboratório Cold Spring Harbor. Não havia nenhuma planta geneticamente modificada na plantação. Os vândalos apenas destruíram 2 anos de trabalho árduo de 2 jovens cientistas. Mesmo assim, o caso é instrutivo. Numa época em que destruir plantas transgênicas tornou-se moda em partes da Europa, em que até mesmo a busca do conhecimento no velho e no novo continentes pode vir a ser atacada, aqueles que estão na vanguarda da causa fariam bem em se perguntar: a favor de que estamos lutando?